Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal CFBX, tudo bem? Pessoal, então vamos dar sequência aqui no nosso estudo, né? Estamos aí abordando, né, o conteúdo de metrologia, né, para o pessoal aí de área de inspeção, né, tanto de fabricação quanto, né, pessoal de controle dimensional de mecânica, né? Então nós estamos aí no módulo básico de conhecimento teórico, mas nós vamos hoje, né, já vimos todo o conteúdo, né, básico, vimos um pouquinho ali, né, da instrumentação, né, e nós vamos aprofundar um pouquinho hoje, né, em instrumentos específicos, né, e também, né, em alguns procedimentos, tá? Procedimentos são interessantes tanto para o inspetor de controle dimensional que executa esse procedimento, quanto para o inspetor de fabricação que analisa esse procedimento, tá bom? Então, ambos, né, têm os seus requisitos, atribuições em cima desse conteúdo durante a prática, tá bom? Então, nós vamos hoje, né, abordar um pouquinho e comentar sobre isso, ok? Então, vamos lá, seguindo, né, para a nossa apresentação, ok? Então, dando sequência aqui, né, na nossa quarta aula, nós vamos aí, né, continuar um pouquinho comentando dos instrumentos para finalizarmos, né, o conteúdo, né. Vamos comentar sobre o controle dimensional e tolerâncias, só para revisar um pouquinho da terminologia, tá? E vamos, né, abordar, né, ainda na aula de hoje sobre a calibração, né, dos micrômetros, tá? Que é um dos instrumentos básicos aí também, tá? Então, pessoal, o que vimos até agora, né, foi alguns instrumentos básicos, né, como gabaritos, calibradores, né, régua, trenos, né. Então, nós vimos que existem vários modelos de instrumentos que nos auxiliam no nosso dia a dia, tá? Então, nas aulas anteriores, já vimos um pouquinho desses instrumentos. Vamos somente recapitular e fazer uma breve revisão, tá? Nós vimos, né, que para escolher um instrumento, né, a gente havia comentado também, né, nós precisamos primeiramente identificar a resolução do instrumento e saber a tolerância do processo, tá? Então, é por isso que nós decidimos se vamos utilizar uma trena, ou se vamos utilizar um micrômetro, ou se vamos utilizar um paquímetro. Nós temos que ter uma noção do processo que está envolvido o controle dimensional, para, enfim, escolher um instrumento, né? Então, vamos analisar um pequeno caso aqui, né, como exemplo. Um termômetro, né? Considere que um termômetro eu tenho aqui, né, uma escala de mais ou menos 1 grau Celsius. Qual que é essa tolerância? É a minha tolerância no processo, tá? Se eu tenho esse requisito de controle do meu processo, eu necessito do mesmo, da mesma resolução. Então, a princípio, a gente pode pensar, se a tolerância do processo é 1 grau Celsius, eu preciso de um termômetro com no mínimo a resolução de 1 grau Celsius, tá? A recomendação seja que o instrumento tenha uma resolução de 1/10, tá? 1/10 desse valor. Ou seja, né, 1 grau, né, dividido, né, por 10, né, eu teria o requisito, tá, de ter um instrumento de 0,1 grau Celsius. Tá? Ou seja, 1/10 de grau. Tá? Claro, existem instrumentos digitais com essa resolução, né? Mas suponhamos que nós tenhamos um outro instrumento de 0,5, ou seja, de meio grau, tá? De precisão ali, ou de, na verdade, resolução. Tá? Na
na questão, né, de conteúdo teórico, nós vamos considerar 1/10 como recomendado. Tá? Na questão prática, tá? Na questão prática, e pode ser que vocês encontrem procedimentos que indiquem isso, tá? É muito usual usar 1/4 da resolução. Vou até trocar de cor aqui para vocês acompanharem melhor. Quando a gente comenta de 1/4 da resolução, o que isso significa? Significa que esse 1 grau dividido por 4, tá? Eu teria aqui, né, uma resolução aqui, né, de 0,25. Tá? Ainda assim, eu não conseguiria utilizar o de meio grau. O de meio grau está dando meia tolerância. Tá? Então, se eu tivesse um possível instrumento de 0,2, né, graus Celsius, né, ou seja, né, que ele me mostre, né, na sua escala, né, ou seja digital, ou seja ali analógica, que eu posso ter termômetro analógico, correto? De 2 em 2 graus. Né? De meio em meio grau já não seria indicado nesse caso, nesse processo. Tá? Então deu para ter uma ideia da escolha da resolução do instrumento, porque até o momento nós tínhamos analisado o que é resolução. Tá? E nós vimos que nós podemos ter uma relação com a resolução do instrumento na leitura teórica ali, ou considerando algarismo significativo. Agora, como escolha, como é a escolha, como é definido o instrumento, né, nós temos que lembrar dessa regrinha. 1/10 da tolerância, ou no mínimo 1/4 da tolerância do processo. Tá? Ok? Para isso, eu tenho que conhecer a tolerância do processo, e isso muitas vezes nós encontramos no próprio desenho técnico ou no procedimento que nós estamos executando. Tá? É claro que essa é uma informação que o próprio procedimento pode já trazer, né, ela explanada e indicar qual que é a resolução do resultado. Tá? Uma segunda questão, faixa de medição. Tá? A faixa de medição, né, é o range que eu posso utilizar do instrumento. E em muitos instrumentos eu consigo usar 100% do range. Tá? Alguns instrumentos têm uma restrição quanto a usar os batentes mínimo e máximo. Ok? Como, por exemplo, o torquímetro. Tá? O torquímetro é um instrumento, né, que ele, né, você utilizar ele muito próximo, né, do seu início, ou muito além ali no range máximo, né, claro que ele foi fabricado para atingir esse range aí, mas mesmo assim, né, é uma opção ainda para aumentar a segurança na medição, seria considerar 10% a 90% da própria faixa de medição do instrumento. Tá? Okay? Mesmo que na sua construção já tenha, né, definida essa faixa, né, de segurança. Okay? Então o torquímetro aqui no caso, né, tem um torquímetro aqui que está ilustrado. Nós temos aqui, né, um torquímetro de 20 Nm até 100 Nm. Né? Suponhamos que ele fosse de 0 a 100 newtons. De 0 a 100 Nm. Né? 10% desse valor, né, seria indicado que eu fizesse no mínimo a mínima medição com ele de 10 newton. E no máximo, né, a medição de 90 newtons. Tá? Então,
alguns instrumentos têm esse requisito e normalmente isso tem que estar definido também, né, num possível procedimento, tá? Então, no possível procedimento eu teria, né, essa indicação, tá? Precisão e exatidão, né? Então agora são dois conceitos que é bom ressaltar, porque já vimos ele em dois momentos, né? Já vimos lá atrás na terminologia, já vimos na instrumentação, estamos recapitulando novamente, tá bom? Aqui nós temos que, né? Imagine que eu tenho um alvo e eu tenho 4 ilustrações de atiradores neste alvo, tá? Seja um alvo de tiro livre, ou de flecha, ou de dardos, né? Imagine né, o jogador A, né? Ele teve 5 tentativas, né? Dentre essas 5 tentativas, né, ele não acertou o alvo principal, né? E, aliás, né, ele conseguiu ali, né, fazer, né, aleatoriamente seus acertos, as suas opções, né? Ou seja, ele, né, tem aqui alguns, né, indicadores, né, da posição que ele acertou, ele conseguiu ali, né, não manter uma precisão e nem ser exato porque não acertou o alvo, né? No item B aqui, nós vemos que, né, já outro, né, o jogador, ele teve uma certa precisão, tá? Teve essa precisão, porém ele não acertou o alvo também. Então, apesar de ser preciso, ele não foi exato. Lembra que eu já comentei de precisão e exatidão na aula passada, certo, pessoal? Estamos recapitulando, ok? Tivemos aqui, né, um outro item que é um outro jogador que é o item C, tá? Vou até trocar a cor aqui, tá? Ele conseguiu acertar o alvo e os outros, né? As outras tentativas foram bem próximas, ou seja, ele conseguiu ter exatidão, mas não a precisão, porque acertou somente um, ok? Já o último caso, né, é quando eu tenho um exemplo, né, de algo que é preciso e também é exato. Ou seja, ele conseguiu ali, né, colocar todas as opções bem próximo do alvo. É esse o tipo de instrumento que nós almejamos e que nós buscamos, né, controlar a qualidade desses instrumentos para que nós possamos ter uma medida confiável. Tá? Agora vamos coletar essa ideia e trazer para o paquímetro. Por exemplo, tá? A calibração de um paquímetro, né, realiza essa análise. Por isso que eu voltei nesse tópico. Então, esse tópico de precisão e exatidão, né, é o requisito analisado durante a calibração de um paquímetro, por exemplo. Então, vamos pegar aqui, esse caso aqui, né? Então, para facilitar, vamos somente limpar aqui o nosso, né, o nosso ambiente, tá? Ok? E mesmo antes da gente iniciar, pessoal, né, quero deixar aí, né, quem está entrando aí na nossa live nesse momento, meu boa noite, tá? Estamos hoje, né, ministrando aqui a nossa aula de uma região um pouco mais, né, distante aí da nossa base, né? Nós estamos aqui em Canaã dos Carajás, tá? Então eu peço aí, né, a compreensão de todos aí, né, caso tenha alguma dificuldade de conexão, tá bom? Mas vamos tentar manter aquele mesmo sistema, tá? Deixem aí o seu like no nosso vídeo, deixem o boa noite, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para compartilhar o nosso link, tá bom? E nosso chat ao vivo aí vai estar habilitado para vocês deixarem aí suas mensagens que posteriormente podemos estar sanando, tá bom?
Beleza? Então, vamos dando segmento, né? Voltando ao caso do paquímetro. Vamos supor então que nós temos dois equipamentos. Então nós temos aqui, ó, o equipamento A, tá? E o equipamento B. São dois paquímetros. Para fazer a análise, nós precisamos, na verdade, fazer uma comparação, certo? Para saber se vamos acertar o alvo ou não. Lembra do caso do alvo, né? Como é que o paquímetro acerta o alvo? Quando ele mede corretamente. Como é que eu sei que ele mede corretamente? Lembra lá do valor verdadeiro convencional. O que é, pessoal, esse valor verdadeiro convencional quando eu estou falando de um paquímetro? É um bloco padrão. Nós já vamos recapitular já. Mas é um bloco padrão. É um equipamento muito utilizado em laboratórios de metrologia para várias funções. Por quê? Eles são medidas materializadas. Então, quando eu falo que eu peguei um valor verdadeiro convencional de 50 milímetros, né, é alguma coisa que realmente tem esse valor cravado. Ou seja, é muito pequeno o erro admissível. Tá? É muito pequeno, são milésimos, né, ou décimos de milésimos, né, de erro tolerável. Coisa imperceptível para o paquímetro, que ele é centesimal. Tá? Ok? Então, existem vários níveis, né, de padrões dependendo do instrumento. Ok? Nesse caso, um valor verdadeiro convencional de 50 milímetros. Tá? Então vamos notar aqui, vou colocar em amarelo, as medidas, né? As medidas aqui do equipamento A. Tá? Medindo com o bloco de 50, ok? A primeira vez deu 51, a segunda vez 51 também, e a terceira vez deu 51. Notem que, se eu tirar uma média dessas medidas, a média vai ser 51. Tá? O que isso representa para mim? Representa que ele tem, ó, exatidão. Desculpa, tem precisão. Tá? Mas ele é exato, porque o bloco é de 50. Ele, apesar de ter precisão, ó, ele tem precisão, tá? Mas não tem exatidão. Tá? Ele só tem precisão. Por quê? Ele não variou a medida. Tá? Vamos verificar o item B. Né? O item B, aqui em verde claro, né? Medindo com a mesma referência do valor verdadeiro convencional, 50 milímetros, nós notamos que a medida foi 50,1, 50,3, 50,2. Média. A média deu 50,2. Tá? Nós vamos notar que, nesse caso, tá? Nós temos tanto a precisão, né? Aliás, temos a exatidão, né? E ele é menos preciso. Podemos considerar que ele é menos preciso que o equipamento A, porque ele teve variação que não houve no equipamento A. Porém, né, a exatidão eleva, né, a confiabilidade nesse instrumento B. Tá? Então, nem sempre que nós falamos que o equipamento é preciso, ele é exato. Tá? Ele pode ter menos precisão, porém, a exatidão já qualifica esse instrumento. Então, o resultado dessa análise, né? O equipamento A seria mais preciso, tá? Ele é mais preciso, né? Porque não teve essa variação, ok? Porém, ele é menos exato, né? Porque a média desses valores teve um desvio maior. Então, notem que numa calibração de um paquímetro, né, nós executamos várias medidas repetitivas.
no micrômetro também, né? Vamos supor que de 10 medidas, né, nós vamos anotar pacientemente cada valor para fazer essa análise. Disso eu vou recapitular o que eu disse anteriormente ao utilizarmos um instrumento. Cada vez que nós colocamos o instrumento na posição de medida, nós coletamos uma medida. Então, o que é muito comum, né? O pessoal falar, professor, confere aqui, né? Aí me entrega o paquímetro e me entrega o corpo de prova, eu vou fazer uma medida. Pode ser que essa medida seja a mesma que ele mediu, pode ser que essa medida seja diferente. Não quer dizer que ele mediu errado, entendeu? Pode ser uma característica do instrumento de ter uma precisão ali, né, distinta, né, fora os erros, né, do próprio usuário, que é o erro de pressão, né, o erro de paralaxe, né, que nós já vimos comentados também, tá? Então, só para a gente recapitular e exemplificar precisão e exatidão, ok? Instrumentos então que vão estar relacionados com essa parte um pouquinho mais voltada à metrologia em laboratório, a calibração de instrumentos, né? Então nós vemos que, por exemplo, na calibração desse paquímetro, nós utilizamos os blocos padrões. Esses blocos padrões, né, eles são, né, as principais, né, referências utilizadas ali para controlar dimensões. Por quê? Nós consideramos que são dimensões conhecidas, medidas materializadas, tá? E normalmente se encontra em kits, né? Esses kits aí pode ser um metal, tá? Ele tem que ser bem, né, tem uma qualidade muito boa de fabricação, tá? Um acabamento muito bom, ok? Então, para garantir a precisão, né? Então são equipamentos de muita qualidade, mas pode ser de cerâmica também, né? Então tanto aço quanto cerâmica. O importante é, né, ele tem tolerâncias de fabricação, aqui até ressaltando, né, extremamente baixas, ou seja, né, são praticamente, né, o objetivo é atingir a medida nominal, tá? Claro que né, se a gente for levar aí, né, ao padrão micro, né, é quase impossível atingir uma medida 100%, mas esses instrumentos têm tolerâncias baixíssimas, tá? Podemos considerar ali na casa de décimos de milésimos de resolução, tá? E tem várias medidas, tá? Nós podemos notar, né, que um conjunto tem várias medidas de blocos, tá? Nós vamos verificar ainda uma outra aplicação dele na aula de hoje ainda, tá bom? Outro item, né, que é comum em laboratório, aqui no caso mais de micrômetro, né, são os paralelos ópticos ou planos ópticos, tá? Aí estão relacionados à planeza da superfície e dá para verificar paralelismo também, né? São instrumentos aí fabricados de material translúcido, tá? Aqui no caso são fabricados, né, de quartzo, tá? Quartzo fundido, né? Mas pode ser fabricado de outro material também, né? Semelhante aí a um acrílico, tá? São essenciais aí para a calibração do micrômetro, que nós vamos ver ainda na aula de hoje, tá? Outros instrumentos aqui de precisão, né? Já havia comentado também do nível, né? Mas esse nível bolha é um pouquinho diferente, né? Esse nível aqui, né, ele é um nível de precisão, tá? Ele tem aqui, né, uma graduação diferente. Então notem que, né, eu consigo aqui, ó, verificar, né, várias, né, graduações que a bolha está, tá? Aí eu consigo ter níveis de precisão nesse nível bolha.
tá? Então, é um equipamento ali, né, para, por exemplo, fazer o ajuste do desempenho. Lembram lá do desempenho? Né? Desempenho é aquela pedra onde a gente faz, né, uma mesa, né, uma estabilidade ali no paralelismo e no empenamento, né, controlado, para que possamos realizar medidas com precisão sobre essa superfície, né? Nós vamos verificar aqui também, tá? Um outro instrumento que nós podemos comentar, né, é o relógio comparador, porque ele também é muito utilizado, tá? Então, vários procedimentos nós utilizamos o relógio comparador, tá? Então, vamos verificar um pouquinho, né, de como a gente pode utilizar esse relógio, né? Aliás, né, se vocês quiserem comentar aí, né, se alguém já utilizou o relógio comparador ou não, fiquem à vontade, tá bom? Normalmente ele se usa com uma base magnética, tá? Ou com algum outro suporte, né? Para fazer, como o próprio nome diz, né, uma comparação de medidas, tá? Então ele trabalha comparando medidas, por isso o próprio nome comparador. Então normalmente a gente verifica ranges de medição, ou seja, medidas mínimas e medidas máximas, tá? E tanto essa é a característica dele. Então notem que aqui, né, nós temos aqui um ponteiro principal, tá? Associado, né, ao fuso, que conforme o movimento esse fuso dentro de uma superfície cilíndrica, que é o canhão, tá? Eu consigo ali, né, ter uma contagem ali dentro do mostrador, tá? Então dentro do mostrador aqui, ó, tem uma escala, tá? Essa escala aqui no caso aqui, ó, dá para a gente perceber que é uma escala em centésimos, tá? Ou seja, 0,01. É um relógio de né, um centésimo de milímetro, tá? Então tem até uma indicaçãozinha aqui, ó, que eu acho interessante, né? Tem dois pauzinhos e tem uma seta, né? Essa seta próximo da resolução, né, já dá a indicação ali que entre, né, cada elemento eu vou contabilizar 1 milímetro. Entre cada dois traços eu contabilizo um centésimo de milímetro. Então 10 traços daria 1 décimo de milímetro, né? E se passar ali, né, de uma volta, eu tenho ainda um contador de voltas. Imagine que, né, pessoal, essa imagem, reparem bem, vamos analisar com calma para vocês terem uma noção desse instrumento. Ele está subdividido, o seu mostrador, em 100 partes, perceberam? Ó, ele está dividido em 100 partes, porque começa no zero, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, fecha no 100. Então eu tenho 100 partes. Vocês repararam que se eu multiplicar 0,001 por 100, tá? Eu vou ter 1 milímetro. Tá? 1 milímetro é muito pouco, vocês concordam? Ou seja, se eu conseguir aqui na mão movimentar a ponta de contato 1 milímetro, eu consigo dar uma volta completa no mostrador. Por isso que o mostrador ele tem um contador de voltas. E esse contador de voltas, vocês vão perceber que tem até o número 9 também. Não é normal a gente usar até o número 9. Por quê? 9 voltas é a mesma coisa que eu fazer 9 vezes 1 milímetro. Aí dá 9 milímetros. Pessoal, 9 milímetros é uma medida de paquímetro, né? Eu não vou usar um relógio comparador para medir 9 milímetros, tá? Ok? Então são medidas que a gente vai ter que ir raciocinando e ver quando que eu uso um relógio comparador, quando que eu uso um paquímetro, né? É aquele caso que a gente comentou agora há pouco. Qual que é a resolução ou qual que é a possibilidade
de erros que eu tenho, que eu estou controlando, tá? Que é a tolerância do processo. Tá? Então, no caso desse instrumento, né, é quando eu tenho pequenas variações, tá? Pequenas variações dimensionais. Tá? E eu vou analisar. Ok? Bem, aí, né, só para complementar então, né, nós temos aqui um parafuso para fixar, né, o aro, porque o aro é móvel, tá? Para facilitar a leitura, né, nós temos um aro móvel. E tem também, né, um indicador aqui de tolerância. Para que eu ponho esse indicador de tolerância? Eu vou alinhar e zerar no zero aqui, né? Aí suponhamos que eu tenho aqui uma tolerância de 12, né? Aqui, ó, deixa eu até trocar a cor da caneta para vocês terem ideia, tá? Pessoal, contem comigo aqui, ó. Meu centro é o zero, né? Eu regulei os meus indicadores, vou deixar em vermelho aqui, ó, indicador de tolerância, tá? Eu coloquei aqui, ó, dois tracinhos depois do 10, que é para mais, tá? E também do outro lado, vocês vão perceber, ó, que eu também coloquei, né? Alinhei ele depois do 90, dois tracinhos para menos. Isso significa que se eu tiver no zero, né? Eu amarrei aqui, ó, né? Eu configurei o indicador de tolerância para 12 tracinhos. 12 tracinhos, 0,12. Tá? 0,12 milímetro para mais ou 0,12 milímetro para menos. É para isso que serve esse indicadorzinho aí. Quando eu estiver movendo o relógio sobre uma superfície, se ele passar de 90 ou se ele passar de 12, significa que eu extrapolei a tolerância do processo naquela peça ou naquele ensaio que eu estou realizando. Tá? Então esse aqui é para isso. Tá bom? Conheciam aí? Tá? Vamos deixar nos comentários aí que a gente vai acompanhando aí, né? Pelo chat, tá bom? Legal. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Bem, por enquanto aqui tá tranquilo, né? Beleza? Vamos lá. Bem, o relógio comparador é interessante, é um equipamento que nós conseguimos, né, utilizá-los em conjunto com, né, em arranjos, né, diversos, né? E outro instrumento muito utilizado na mecânica também, né, é o súbito. Tá? Então, o que seria o súbito? Né? Até o momento anterior, nós estávamos verificando um relógio comparador para uma análise de superfície, por exemplo. E se fosse a superfície interna de um furo? Tá? Como que eu usaria esse relógio comparador? Existe um arranjo para isso, né? E esse arranjo, né, para medir furação ou diâmetros internos, né, é conhecido como súbito, tá? Onde nós acoplamos, né, essa haste, né, no fuso desse relógio comparador, né, e nós conseguimos fazer uma interação mecânica do fuso com essa peça, tá? E essa peça tem algumas configurações diferentes. Temos algumas características para furo grande, que no caso é esse de 3 pontas, né? E para furos pequenos. Então notem que para furos pequenos, pessoal, tá? Temos aqui um que é o ponta tipo A, tá? Que é para furo bem pequeno mesmo, tá? Tanto é que aqui, ó, ele está acoplado num relógio milesimal, tá? Veja a diferença aqui, tá, pessoal? O relógio milesimal ele é muito mais sensível que o centesimal, ok? E ele tem ali, né, as suas características, tá? Aqui no caso, ó, são 3 exemplos com relógio comparador milesimal. Tem 1 milésimo, ou seja, mas não é a mesma escala? Cuidado, tá? Pessoal, tem 100 partes, só que não é 0,01,
É 0,001 vezes 100 agora, tá? E isso equivale, né, a 0,1. Opa, deixa eu colocar aqui. 0,1. Ou seja, no exemplo anterior, o relógio comparador, uma volta completa era 1 milímetro. Nesse caso, não. Nesse caso, uma volta completa é 1/10 de milímetro. Tá? 1/10 de milímetro, porque mudou toda a estrutura mecânica desse instrumento internamente. Tá ok? Então vamos lá. Basicamente é os dois mais utilizados, tá pessoal? Então nós vamos ter relógio comparador milesimal e centesimal. Né? O centesimal, uma volta completa é 1 milímetro. O milesimal, uma volta completa é 1/10 de milímetro. Eu preciso dar 10 voltas para comparar ele com uma volta do outro. Tá? Não quer dizer que eu vou fazer isso. Mas vamos lá. Eu conheci muito esse instrumento da ponta tipo B, tá? Ou mesmo o da ponta tipo C. Né? Porém, né, na prática, em campo, a gente não chamava de súbito. A gente só chamava de súbito, né, o que tinha 3 pontas. Né? A gente chamava de ogiva. Não sei se vocês conhecem essa terminologia. Né? Mas esse instrumento é um tipo de súbito. Ele pode ser conhecido como ogiva. Né? E se utiliza junto com um anel padrão também para fazer ali, né, zerar ele no relógio. Nós precisamos zerar o relógio. Entendeu? Precisamos de uma medida padronizada. Correto? Então, né, ele é utilizado junto com os anéis padrões, que são medidas materializadas. Para esse caso. Né? Aí pode ser para furos maiores. Nós utilizamos esse aqui. Né? Ele tem 3 pontas. Tá? O intuito é o mesmo. Verificar ali, né, os diâmetros internos. Então, o que esse conjunto de equipamento faz? Me dá o diâmetro do furo e eu consigo analisar se ele está ovalizado ou não. Em várias, né, posições. Tá? Então eu consigo, por exemplo, se for um furo longo, cilíndrico, eu consigo analisar mais próximo da borda, ao centro e no final do furo. Tá? Ok? Vamos lá então. Seguindo aqui, pessoal. Pessoal, né, vocês que estão nos acompanhando aí, tá? Bem, comentei que nós estamos em, né, missão aqui, né, fora da base. Então, caso vocês estejam acompanhando, né, e tem algum elemento aí, né, no som aí a mais, né, eu peço desculpas aí para vocês, tá bom? Mas não podemos deixar aí, né, de passar informação aí para vocês, beleza? Bem, súbito então é um equipamento muito útil aí na mecânica, tá? O relógio comparador é um dos itens que nós vamos trabalhar na prática de controle dimensional, ok? É de mecânica, tá bom? De mecânica. E o outro instrumento também muito utilizado, né, que é praticamente um tipo de relógio comparador, né, é conhecido como relógio apalpador. Tá? Tem um intuito também ali de fazer comparação, né, que muda é a tecnologia dele, né, que ele não trabalha na posição, né, do fuso, tá? Ele tem ali um conjunto ali diferenciado, tá? Então eles também, né, são, né, tem o requisito de zerar, né, numa posição e fazer a comparação. Em relação ao relógio comparador convencional, o que muda é o que nós comentamos, é o range de medição. Tá? Porque normalmente esse tipo de instrumento ele não tem o contador de giros, não, tá? Ele é um único giro. Tá? Ou seja, dependendo da situação, eu não consigo utilizar um relógio apalpador. Eu tenho o requisito do relógio comparador. Justamente porque ele tem uma defasagem ali
tem um range menor de atuação, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que o campo de medição dele, ó, é menor que o relógio comparador, tá? Ok? Porém, certas ocasiões eu preciso do seu perfil ali, né? É, sem ser difuso, tá? Sem ser confuso, tá bom? Por quê? Né? Notem que ele tem aqui um elemento, né, que trabalha aqui, né, com uma ponta que se movimenta. Né? A ponta tem uma esfera, né, de metal, ok? Ele pode ser acoplado de uma maneira diferente, ok? E eu consigo ali, né, fazer a leitura, né, de várias formas, tá? Consigo fazer umas montagens diferentes do relógio comparador, tá? Uma das práticas que nós temos, né, é o de controle, por exemplo, de cilindricidade. Tá? Então, no controle de cilindricidade, nós utilizamos um relógio apalpador. Pode ser feito com relógio também comparador? Poderia ser feito com relógio comparador. Tá? É só fazer a montagem devida ali. Ok? Bem, né, a questão construtiva, só para vocês, né, terem uma ideia de como que ele é feito. Tem algumas engrenagens que se movimentam ali, né, conforme o movimento aqui, né, da sua haste com essa esfera, né, boleada na ponta. Tá bom? Tranquilo? Vamos ver mais ali durante a explanação de alguns procedimentos em próximas aulas, tá? Entre esses equipamentos que são utilizados principalmente ali em laboratórios com os instrumentos, né? Normalmente nós temos ali muitos suportes e o requisito de termos uma superfície nivelada. É aí que entra o desempenho. Então, o que é desempenho? Desempenho, né, é essa estrutura, essa mesa, né, onde nós preparamos a execução e coleta de dados de controle dimensional de peças. Então, muitos procedimentos são requisitos que eu tenha, né, uma superfície plana. Como que eu garanto essa superfície plana? Com esse desempenho. Tá? Ok? Tem vários tamanhos. Né? Por exemplo, né, na nossa escola, para quem for participar de práticas, por exemplo, de controle dimensional de mecânica, nós temos um desempenho pequeno, né? Ali de, né, 40 por 60 mais ou menos, né? Mas isso desempenhos bem maiores, porque o processo, né, e as peças do processo que vão determinar o tamanho aí desse equipamento, tá? Mais aqui ao centro, né, nós temos aqui um equipamento que é, né, que usa em conjunto ali, ou com o relógio comparador ou com o relógio, né, apalpador. Comparador e apalpador, que é a base magnética. Tá? Essa, no caso, tem um elemento aqui, ó, que é interessante a gente comentar, né, que é uma base magnética de ajuste fino. Né? Nós temos como controlar o ajuste ali, né, através, né, de um elemento roscado. Tá? Ajuda bastante também, né, a fazer ali as análises, né, e a montagem do equipamento, e normalmente utilizado sobre o desempenho. Tá? E aqui por fim, né, nós temos aqui uma base do relógio comparador. Tá? Então essa base aqui é uma base que é utilizada para relógio, aliás, para micrômetro, desculpa, tá? Relógio comparador a central, tá? Essa daqui é a base onde nós fixamos o micrômetro, tá? O micrômetro, tá, ok? E temos, né, claro, esses aqui são os elementos mais comuns utilizados na mecânica, dentro de um sistema ali de controle dimensional.
tá? Podemos ter outros, né? Esse abaixo aqui, por exemplo, né? É um equipamento entre pontos, tá? Que nós conseguimos especificamente trabalhar com centros. Tá? Então nós conseguimos fazer medidas de centros em peças cilíndricas, por exemplo. Beleza? Outros equipamentos aqui que nós temos, né? Por exemplo, temos né, graminho, né, aqui na primeira imagem, ou simplesmente traçador de altura, ou também conhecido como paquímetro de altura. Tá? É um equipamento que realmente se assemelha a um paquímetro, só que vertical e para ser utilizado em conjunto com o desempenho. Também ele pode ser utilizado em conjunto com os blocos padrões, ou também pode ser utilizado em conjunto com um micrômetro. Tá? Esse micrômetro também é um micrômetro especial, que é um micrômetro de altura, também para ser utilizado sobre o desempenho. Então vocês verificam que, né, quando a gente fala em laboratório, né, não estou falando somente em calibração, tá bom? Normalmente num laboratório nós executamos medidas também. Existem procedimentos para executar medidas em um processo, tá? Não é somente a calibração. Principalmente quando nós falamos de medidas, né, de uma empresa, de um processo de empresa. Tá? Laboratórios que estão dentro de uma empresa. Tá? Serve para fazer, por exemplo, as medidas das roscas ou de algumas peças de precisão. Ok? Esse tipo de instrumento, né, que é tanto o paquímetro de altura como o micrômetro, normalmente ele serve para fazer um procedimento, tá, que nós vamos ver futuramente também, que é para medidas indiretas. Imagine que eu tenho um objeto que eu não consiga executar uma medida com o paquímetro, nem com o micrômetro, né? Muito menos com trena ou com régua. Mas possivelmente eu consiga, né, montar uma estrutura com um relógio apalpador, né, e consiga inserir numa peça. Aqui, claro, né, hipoteticamente coloquei uma peça, só para vocês imaginarem. Imagine que eu vou coletar a medida indireta, tá? Como, por exemplo, centro entre furos. Pessoal, se o furo não é alinhado, não dá para medir o centro entre eles, a não ser que eles sejam alinhados. Tá? Ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que nessa pequena peça que eu estou analisando, né, eu tenha um furo aqui e outro furo mais abaixo. E eu quero pegar essa cota aqui, ó. Tá? Essa cota, né, eu consigo pegar por comparação. Tá? Eu identifico, né, o centro de cada uma, né, através de uma interface com o relógio comparador. Em vez do traçador, coloco o relógio comparador e comparando essas medidas, né, no paquímetro. Então, no paquímetro eu vou comparar essa medida aqui. Tá? Eu vou ter a distância entre os centros. Ok? É um dos procedimentos práticos do controle dimensional também. Tá? E também já serve de ilustração para vocês conhecerem um pouquinho mais da metrologia. Tá? Aqui mais da prática. Tá bom? Então vocês perceberam que na aula de hoje nós estamos aí recapitulando o que vimos nas aulas passadas e já complementando com o que, né, encontramos aí, por exemplo, num procedimento e num, né, laboratório de metrologia, tá? Ou numa calibração de instrumento, enfim, tá? Mas vamos recapitular um pouquinho mais esses termos. Lembra que até o momento eu estou comentando bastante de décimos, centésimos e milésimos. Então vamos recapitular essas informações também. O que você está medindo?
Será que você está medindo algo que precisa de requisito em centésimos, em décimos ou em milésimos? Vamos lá. Vamos identificar aqui, por exemplo, 0,1. 0,1, né, é o que nós falamos que seria referente a 1/10 de 1 milímetro. Então, nesse caso aqui, né, nós temos que... Deixa eu voltar aqui. Opa, vamos voltar aqui. Espera aí que ainda não explanamos, né? Em 1/10 de milímetro, né, a gente pode trabalhar com essa resolução se estivermos trabalhando com a altura de um tanque, por exemplo. Tá? Então, para a altura de um tanque, imagine que é um tanque, né, da Petrobras, né, tanque ali de um reservatório enorme. Eu preciso dar em milésimos de milímetro essa resolução? Né? Não. Né? Muitas vezes décimos já me ajuda, né? Já é suficiente. Né? Mas vamos para que é um outro caso. Se fosse, por exemplo, ao invés de um tanque, um spool, uma tubulação. Uma tubulação precisa ter uma precisão um pouquinho maior. Então, para uma tubulação, eu usaria décimos de milésimo. Tá? Então, vamos apagar aqui. Deixa eu apagar. Tá? Então, numa tubulação, né, eu poderia utilizar aqui. Opa, vou voltar de novo. Calma. Tá? Eu conseguiria utilizar décimos de milésimos. Ok? E para, né, por exemplo, o perfil de uma rosca, né, eu não vou usar décimos de milésimos. Para mim medir uma rosca, eu preciso trabalhar em milésimos. Tá? Temos exemplos também de procedimentos com roscas para fazer essa análise. E nós trabalhamos com equipamentos milesimais. Já é indicado no procedimento que se utilize instrumentos milesimais. Tá? Então, há casos que nós precisamos utilizar, por exemplo, um micrômetro. Tá? Vamos pegar aqui. Há casos que nós precisamos utilizar, por exemplo, um micrômetro, quando, né, nós estamos aqui trabalhando com um perfil de rosca, por exemplo. Tá? Há casos que nós temos que utilizar centésimos, né, quando, por exemplo, nós estamos trabalhando com tubulações. E há casos que nós podemos utilizar ali décimos, como por exemplo, controles aí da altura de um tanque. Ok? Tranquilo? Não se utiliza um paquímetro, né, para fazer a altura de um tanque. Se utiliza a trena, né? A trena normalmente é em milímetro. Né? Então, 1 milésimo ou 1/10, aliás, de milímetro já está acima, né, daquela, né, padrão normal de 1/4. Né? Já está dentro de 1/10 da tolerância do processo. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo um pouquinho mais então, para a gente verificar mais algum pouquinho do controle dimensional e relembrar um pouquinho da terminologia de tolerâncias. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Não se preocupem, né? Aliás, né, boa noite a quem chegou aí na live após o início aí, tá? Agradeço aí a participação de vocês aí pelo chat, tá? Fiquem à vontade, né? E, né, nós vamos aí, né, dando sequência e tentando responder vocês aí, né, diretamente pelo chat ou no particular ali ou pelo grupo também. Tá bom? Ou a gente vai trazendo depois, né, no futuro aí, em outras aulas, algumas dúvidas mais específicas, tá bom? Vamos lá, né? Então, para cada atividade que vai ser executada, vamos escolher o instrumento correto, né, dentro do sistema de medição adequado, para controlar as tolerâncias geométricas requisitadas nesse processo. Para isso, vamos usar pelo menos 5 termos, que é o que nós vimos hoje, que é a resolução,
faixa de medição, a precisão e exatidão e as tolerâncias geométricas ou tolerâncias de localização. Tá? Então, o que nós vimos aqui da resolução? A resolução é a menor indicação do instrumento. Por exemplo, ali, né, o termômetro que nós vimos, resolução de 1 grau em 1 grau, resolução dele, né, se o valor medido é de grau em grau, a resolução é de 1 grau. Um clinômetro digital, por exemplo, né, ele tem ali uma casa decimal, então essa é a resolução dele. Ok? Faixa de medição. O que nós vimos de faixa de medição? É aquela interação entre o range, né? Ou seja, o valor máximo e o mínimo que o instrumento é capaz de medir com precisão. E nós vimos que tem uma regrinha ali, né? De 10% acima do mínimo e 90% acima, abaixo do máximo. Tá bom? Para se executar uma medida. Né? Então, na prática, o que seria essa faixa de medição? Né? O intervalo, né? Por exemplo, né? Mínimo de como se utiliza uma balança digital. No máximo 5.000 gramas, no mínimo 15 gramas para ela contabilizar com eficiência. Na prática, nós vamos exceder o valor de 5.000? Não é indicado, né? Vamos trabalhar com um valor abaixo. Né? Quanto por cento abaixo? 10% abaixo. Então, 4.500 seria interessante trabalhar aqui com essa balança no máximo. E no mínimo, eu vou colocar 15 gramas? Não, para mim medir 15 gramas, tem que ter uma balança de precisão. Né? Aqui, né, 10% acima, né, nós trabalhamos ali, né, com 500 gramas aproximadamente. Tá ok? Dinamômetro, exemplo B. Né? Se ele tem um range de 5 newtons a 50 newtons, nós também vamos medir 5 por 10% a mais, né? Que daria aí, né, 10 newtons mais ou menos, até 40 newtons ou 45 newtons aproximadamente. Tá? A ideia é essa de faixa de medição. No caso de precisão e exatidão, nós vimos ali que a precisão, né, é quando eu tenho várias medidas, né, que são semelhantes, né? A exatidão, né, as medidas não são semelhantes, porém está mais próximo do valor verdadeiro. O ideal é que os instrumentos apresentem uma coerência entre precisão e exatidão. Tá? Ok? Mesmo assim, teremos alguns que serão mais precisos e alguns que serão mais exatos. Por isso, né, temos que estar atentos. Tolerâncias geométricas, que é um caso que nós estamos aprofundando agora. O que seriam as tolerâncias geométricas? Eu já venho tratando aqui superficialmente, nós vamos entrar em detalhes. São requisitos necessários para que um conjunto de peças, né, sejam montados conforme o projeto, ou seja, da forma esperada, é conforme o projeto, correto? Dois exemplos nós temos aqui também. Né? Eixos, por exemplo. Né? A análise de um eixo, eu preciso verificar se são cilíndricos, se são concêntricos e se algum elemento é coaxial. Tá? Ou seja, cilindricidade, concentricidade e coaxialidade. Tá? São elementos de tolerâncias geométricas analisados aí tanto em campo quanto em laboratório também. Tá? Outro exemplo são rasgos, por exemplo. Um rasgo, normalmente, ele é para um encaixe. E esse encaixe tem que ser simétrico em relação a uma outra superfície. Então, eu tenho que ter uma simetria, né? Por exemplo, em relação a um centro. Ok? E as tolerâncias de localização, né? Porque, além das formas, né, esses elementos eles têm que estar alinhados. Então, nós temos, por exemplo, engrenagens. Né? É preciso que eu tenha posições correlacionadas corretamente.
Então, o eixo 1 perpendicular ao eixo 2, por exemplo. Vou fazer uma análise de perpendicularidade, né? O eixo 2 precisa estar também paralelo a um eixo 3. Aí já seria paralelismo. Então, esses termos, né? Cilindricidade, né? Coaxialidade, planeza, nós vimos lá quando falamos do micrômetro, né? São elementos, né? São exemplos de elementos que serão controlados pelos instrumentos. São as nossas referências, né? Para as tolerâncias que serão controladas com instrumentos. Ok? Então, o que nós temos aqui para exemplificar, para iniciarmos aí nosso estudo mais profundo aí da aplicação de alguns procedimentos em laboratório? Vamos, a princípio, hoje, né, abordar a calibração do micrômetro. Qualquer micrômetro? Não, vamos pegar um específico, que é o micrômetro externo. O micrômetro externo, pessoal, é o mais comum, tá? É o que funciona ali, né, com a abertura de dentro para, né, de fora para dentro, tá? Então ele pega, né, o elemento por fora, tá? Existe um procedimento da Bend que é a PR 080. Essa PR aqui, né, ela tem, como toda PR, né, uns documentos de referências, tá? Então, todo o procedimento, até agora nós vimos, né, falando, né, superficialmente, né, como havia dito, ela tem que ter um embasamento. Esse embasamento, né, são as normas nacionais e internacionais. Então nós vamos verificar aqui, por exemplo, né, algumas referências da ISO, né, para medição de paquímetro, né? Quem já trabalhou em laboratório vai conhecer aí a ISO, né, 3611. Tá? É a ISO que fala da calibração dos micrômetros, né? Mas tem outras também que falam desse instrumento, como por exemplo a DIN, né, 863, né? Temos aqui relacionado uma NBR, né? Essa NBR fala de temperaturas para medições de dimensões industriais, né? E o próprio Inmetro, né, está relacionado quando nós abordamos a questão das terminologias, dos termos fundamentais, que são os mesmos, né, que são padronizados no vocabulário internacional, tá, de metrologia. Que tipo de instrumentos nós utilizamos quando falamos em calibração de micrômetro? Tá? Normalmente aqui já vimos o bloco padrão, tá? É utilizado paralelos ópticos ou plano óptico, tá? Projetor monocromático é um instrumento? É um auxiliar, tá? É uma luz, tá? É uma luz de única cor, ou seja, pode ser uma luz vermelha, tá? Esse procedimento ele aceita luz branca também, ok? O suporte do micrômetro nós vimos, tá? E o termigrômetro, tá? O termigrômetro é um instrumento que não foi ilustrado aqui, né? Mas é para vocês terem ideia, tá? Ele controla a temperatura e a umidade do ambiente. São fatores aqui, né, dentro do procedimento que terem que ser analisados. Por quê? Para se executar essa medida, eu preciso também analisar o ambiente em que está sendo executado. Ok? Desvios que são verificados durante a calibração de um micrômetro. É o erro de planeza, tá? O erro de paralelismo e o erro de indicação. Vamos verificar certinho como que é esses erros, tá? Mas antes disso, né, nós vimos que comentei da situação ambiente, né? Vocês viram que para se fazer uma medida nós temos que, né, ter alguns procedimentos básicos padrão, né, para preparar o ambiente. Por exemplo, né, a calibração de um instrumento qualquer
vai ser idêntica a esse procedimento da calibração do micrômetro. É com a preparação, a limpeza, né, do instrumento. Pode ser utilizado benzina, éter, álcool, no caso álcool isopropílico. É porque, né, ele tem uma característica, né, de volatilidade boa, para não deixar impregnado nada na peça, tá? Contamina a peça. Tecidos, né, guardanapos de papel ou alguma coisa ali que você consiga fazer ali também sem danificar a peça. E claro, usar as luvas de látex, né, para você fazer aí a limpeza, tá? Em local adequado. A inspeção visual, né, se protegendo, né, com a luva aí, né, você verifica se tanto o instrumento quanto os corpos de prova tem danos, se tem corrosão, se tem marca de impacto, marca de ferramenta, que possam comprometer ali, né, o equipamento. Tá? Imagine um paquímetro que, né, a face de medição dele está arranhada. Por que está arranhada? Porque usaram indevidamente. Tá? Então, na inspeção visual, você nem chega a medir mais, aí já está comprometido. Tá? Já está comprometido o instrumento. Ok? Estabilização da temperatura. Tá? Dentro do procedimento de calibração e de medição, muitas vezes é necessário que o ambiente, né, tenha uma temperatura padronizada, tipo 20 graus Celsius, com uma pequena variação aceitável, né, por exemplo, aqui no caso, 2 graus. Né? Então, de 18 graus, né, aqui a temperatura, né, do laboratório ou do ambiente a ser medido pode variar de 18 graus até 22 graus. Tá? Dentro do procedimento. Ok? O que vai estabilizar a temperatura? O simples, né, acomodar os equipamentos e instrumentos no mesmo local sobre o desempenho. Tá? Então, quando fala de estabilizar a temperatura, é você colocar os instrumentos em cima, né, sobre o desempenho e deixar eles alguns minutos ali para se equilibrarem. Tá? O que está envolvido no caso? A dilatação térmica. Tá? E ela ocorre nos metais principalmente. Né? O instrumento normalmente é metálico, tá? Quanto vários corpos de provas que são utilizados na medição. E os padrões, né? Verificar as características dos padrões utilizados. Ou seja, se eles são, né, calibrados RBC e se estão dentro do prazo de calibração também, é importante ressaltar. Tá bom? Então, pessoal, né, nós vamos verificar como que é feito esses erros. Como que é analisado esses erros. Por exemplo, de planeza. Tá? O erro de planeza, vocês vão notar que, né, é analisado, né, a superfície, a planeza na superfície de medição, no caso do micrômetro, né, que é o batente e o fuso. Então, o que é o batente? É a parte fixa. E o fuso? A parte móvel. Né? Como que se analisa isso? Pelas estrias que refletem na superfície do plano óptico. Então, o que nós temos aqui? Apoiado sobre o suporte, né, fixo no suporte o micrômetro, né, eu vou fixar, né, a superfície e visualizar se nessas, né, superfícies de medição eu encontro aí, né, essa parte com estrias. Tá ok? Tranquilo até aí? Estamos finalizando aqui já, tá? Então, pessoal, aqui, ó, nos erros de planeza, né, nós fazemos a mesma coisa com o erro de paralelismo. Tá? É o mesmo padrão. Se aparecer estrias, é porque eu não tenho uma superfície totalmente paralela e eu tenho algumas referências. Tá? Não é o intuito passar todo o procedimento. São partes do procedimento que nós estamos visualizando agora. Tá bom? Beleza? E, enfim, para verificar os erros de indicação nas medidas,
nós utilizamos, por exemplo, os blocos padrões. Fechou? Pessoal, então por hoje seria isso, tá? Nós continuaremos a nossa aula, né? Na próxima aula continuaremos, né, com alguns exemplos e ilustrações de procedimentos de calibração e vamos complementar aqui como que se utiliza alguns instrumentos. Tá ok? Tá? Quem deixou aí, agradeço mais uma vez a participação de todos, tá? Vocês que estão nos acompanhando aí, tá? E, né, nas aulas futuras nós trazemos as dúvidas que vocês postaram, tá bom? Não deixem de recapitular as aulas anteriores também. Beleza? Até mais, pessoal. Boa noite para vocês e bom